tudo bem? Tudo bem com você hoje? Olha, esse vídeo de hoje, ele é sequência do 003. Se você não assistiu o 0013, vai lá e assiste, porque você vai entender melhor esse vídeo de hoje, tá? Esses vídeos é uma série do Liga o Chega. O Liga o Chega foi um nome carinhoso que eu dei para essa série de vídeos, onde uma vez que você identifica uma dor emocional, onde você esteja aí sofrendo, acumulando troféuzinhos, medalhinhas de sofrimento, essa série vem te ajudar e te trazer um pouco mais de clareza dentro daquilo que você não quer mais levar para o próximo nível, tá bom? Então eu te convido que você vai lá e assista o outro vídeo para dar sequência nesse daqui, tá bom? No outro vídeo, só para fazer um adendo rapidinho, nós te encorajamos, né? Eu te encorajei que você buscasse a ouvir melhor a causa da sua dor emocional. Porque nós temos uma mania, uma cultura de achismos, né? Ah, eu acho que foi isso, ah, eu acho que é o outro, ah, eu acho que esse rapaz, que esse meu filho, que minha mãe, que meus amigos, que a cidade onde eu moro. E nesses achismos, nós não nos ajudamos a entender melhor essa repetição de padrão, essa repetição de ciclos e, principalmente, a gente não busca entender a nossa história geracional. Então, o vídeo de hoje, ela vem enfatizando um pouco melhor sobre a nossa história geracional, que é uma sequência do primeiro, né? Onde eu te encorajei a te ouvir, a ter um pouco mais de paciência e piedade com você mesmo e também com a sua história, né? Com os terceiros envolvidos na sua história, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu gostaria de enfatizar a questão da identificação. Porque quando você identifica, é impossível você não mudar ou não transformar. Porque conscientemente você já viu. É só um exemplo. Eu já vi que essa caneta aqui é azul, né? Olha, eu escrevo, aparentemente eu vejo que é azul, eu escrevo é azul, logo é azul. Eu não tenho como mudar a cor da caneta ou enfatizar, uma outra pessoa chegar e falar, não, é verde, e eu bater de frente e dizer, não, é verde mesmo, ou não, não é verde, é azul, não, é azul e ponto. Uma vez que você viu, não tem como desver. Uma vez que você identificou um problema e você sabe que tem uma solução, é coerente que você busque a solução para esse problema. E aí, quando você soluciona, existe a mudança e a transformação. Eu trouxe hoje um exemplo, parece meio infantil, é bíblico, mas é um exemplo que enfatiza muito bem, não só essa questão da bênção geracional, quanto também a transformação, a mudança, uma vez que você identifica. Né? Lucas 19 retrata a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que possivelmente era muito desconfortável transitar, né, em vias públicas, porque Zaqueu ele era um cobrador de impostos e nesse ciclo vicioso, nesses hábitos viciosos, ele retinha para si valores dessas cobranças, ou seja, Zaqueu se tornou um ladrão, né? Ele saqueava os pobres, ele saqueava as pessoas com o poder público, com o dinheiro do povo, ele se, digamos assim, ele se saciava, né? Ele estocava, enfim. Uma vez que você escutou, né, sobre esse exemplo que eu acabei de dar, você também identifica. Peraí, eu identifiquei que nesse meu comportamento aqui, agora, né, digamos que você esteja num relacionamento e que você repetiu um padrão. Você, no primeiro casamento, você traiu. No segundo casamento, você também traiu. E aí, aonde está o problema? Está lá na primeira mulher, onde a mulher tinha hábitos diferentes, o corpo era diferente, a família era diferente, ou está em você na repetição de um padrão no caráter? Eu estou só colocando um exemplo, tá? Um outro exemplo. Você tem filhos, né? E você se comporta de uma forma mais controladora ou muito protetora
ou, de uma certa forma, o seu comportamento, por você não ter tido segurança, conforto, proteção, algo dentro da sua geração não correu bem, você acaba trazendo para essa educação, para essa criação atual dos seus filhos. Então, você identifica que algo ali está errado, de acordo com o comportamento do filho, né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu, é pessoal, e eu vou deixar aqui. Eu não era dotada, né, um dos frutos que eu estou buscando com muita veemência e buscando de Deus a graça e a misericórdia dele, que é a paciência. Então, assim, se eu fosse colocar no oceano o que seria a minha paciência, talvez seria uma gota do que respinga, do pingo da gota. Basicamente é isso. E isso não é legal, não é confortável, porque você acaba entrando em situações onde você precisa ter resiliência, onde você precisa focar na solução e não em um problema. E aí, quando eu me via em alguns quadros no meu âmbito familiar, eu atribuía ao problema passado. Eu não via nesse momento o que eu poderia fazer para que esse problema não fosse repassado para a minha geração e resolver o problema. Porque nós não fomos ensinados a isso. Nós não fomos ensinados a diagnosticar, a escutar, diagnosticar, ou seja, identificar e resolver. Nós fomos ensinados a nem sequer se preocupar de onde vem e passar, né? Então, assim, é uma geração onde nós tivemos alguns prejuízos e onde nós precisamos buscar o novo, né? Se desocupar do velho, isso é muito importante, a escuta e o diagnóstico, para que possamos trazer o novo para as nossas vidas atuais e para a nova geração que está vindo. Por exemplo, eu tenho um filho de 18, né, onde ele vai se casar, ele vai constituir família, então eu quero que, no máximo, essa família seja mais feliz e mais saudável do que eu fui. Né? Eu tenho de 5, até o Joabe chegar a esse nível de namorar, de ter uma pessoa designada por Deus, assim eu creio, porque assim um dos pontos que a gente vem colocando aqui, se falando de geração, né, de dor geracional, é isso, é um ciclo que vai se repetindo e levando para as próximas gerações, tá bom? Então, quando eu digo que é impossível que você analisa, faz um diagnóstico, identifica, é impossível você não mudar. É impossível. Pode ser o que for. Você pode ter defraudado, ter feito qualquer coisa que seja errada e das mais erradas possíveis, que uma vez que o seu nível de consciência cresce em cima do que você identificou, é impossível não haver uma transformação. Olha só o que Zaqueu disse para Jesus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, daria, né, retornaria, daria de volta a quem ele tomou 4 vezes mais. Então, Zaqueu resolveu usar o marketing da atenção. Né? Ele resolveu ser criativo. Ele resolveu ligar o chega de verdade. Então, ele viu uma árvore, né, que na Bíblia ressalta como se fosse uma figueira selvagem. Alguns historiadores também, outros dizem que são árvores típicas, né, da região. E aí, se você ler o capítulo e quiser pesquisar, fique à vontade. Mas essa árvore, ela chega até 15 metros de altura. Como Zaqueu era de baixa estatura, e bem provável que Zaqueu era complexado também, existia vários outros sentimentos em Zaqueu, onde levava ele a trazer o status de uma forma errada para a sua vida. Zaqueu, então, resolveu subir nessa figueira para chamar a atenção de Jesus, para chamar a atenção da solução do problema. Então, assim, quando eu leio a Bíblia, que eu tento andar um pouco, né, pela história, eu imagino a cena de Zaqueu subindo nessa árvore. Enquanto ele subia nessa árvore para alcançar o local correto, como que estava a mente de Zaqueu? O campo de batalha de Zaqueu. Já pensou se ele
olhasse para quem estava criticando, para quem odiava, para quem ele devia. Já pensou se ele tivesse que, ao invés de olhar e inclinar mais para o problema, ter a esperança na solução? Ele não subiria naquela árvore. Pesaria, como eu acredito que pesou para Zaqueu subir naquela árvore, mas ele foi corajoso, enfrentou o medo, enfrentou o complexo, enfrentou qualquer tipo de calúnia ou difamação, mais ainda do que ele já tinha, né? E subiu na árvore. Ou seja, o que ele fez funcionou, deu certo. Então, quando você identifica algo, é para que aquilo seja mudado. Não adianta, por exemplo, eu estou aqui na mesa, né? E eu organizei todo o meu material. Se eu identifico uma sujeira aqui, eu não vou gravar ou colocar todo o meu material em cima de uma sujeira. Logo, eu identifiquei, eu vou limpar e aí sim eu vou organizar para o meu trabalho acontecer, né? Então, quando você olha para o lado onde a Bíblia nos diz que tem sim solução para um problema, você se inclina, né, a resolver de uma forma espiritualizada ou de uma forma comumente dizendo, né, didática, né, colocar assim na mesa todos os pós e os cons e resolver aquilo da melhor forma possível. Eu trouxe um exemplo bíblico aqui que basicamente reflete no caráter de um homem, né? E deu certo, porque mesmo Jesus andando em meio à multidão, né, ali no terreno, em área baixa, Jesus levantou o rosto e refletiu a luz dele em Zaqueu. E quando Jesus olhou para Zaqueu, ele não identificou Zaqueu somente como cobrador de impostos. Ele não identificou Zaqueu somente como um homem perdido. Ele não identificou Zaqueu como ladrão. Eu vou ler para você dois versículos bíblicos que me chamou a atenção nessa leitura, inclusive um deles foi a minha leitura matinal. Eu resolvi colocar aqui nessa leitura porque eu vi que faz, tem muita conexão, né? Em Miqueias 7, lá em Miqueias 7, 18, tá? Se você puder, leia. O livro de Miqueias, ele veio justamente para trazer ao povo a noção de juízo de Deus, o arrependimento e o perdão e o amor de Deus. Então aqui diz assim, ó: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? É uma pergunta, olha só. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Aí, olha o que Jesus falou para Zaqueu, quando logo depois que ele, né, convidou Zaqueu, falou com Zaqueu que iria jantar com Zaqueu, que iria até a casa de Zaqueu, que o povo se rebelou e falou que como assim Jesus vai à casa de um pecador, né? Jesus como homem santo, né? Jesus que fazia milagres, Jesus que transformava vidas, Jesus que fazia acontecer, como assim? Como que ele vai na casa de um pecador? Aí olha só, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando a gente faz uma análise, é um exercício aonde você leva os seus pensamentos a buscar soluções, né? Você escuta, você diagnostica e você encontra um erro. Esse erro, ele provavelmente é passivo de uma geração, de onde você veio, do ambiente, de uma história que você viveu, ou de um erro que você cometeu ali de uma forma superficial, ou até mesmo que você tinha um certo conhecimento, mas não uma consciência. Porque a partir do momento que a pessoa tem a consciência, ela também busca transformação e viver uma vida com Deus. E entenda, ter fé em Deus é uma coisa, viver uma vida com Deus é outra. Viver uma vida com Deus, você vai se limitar ao máximo
a inclinar para a carne, a inclinar para o negativo, e você vai buscar ao máximo inclinar para o positivo. Então, eu imagino que Zaqueu resolveu ligar o chega. Ele já estava cansado de ser apontado na rua, já estava cansado de não usufruir, né, do dinheiro o qual ele saqueava do povo de forma desonesta. Ele já estava cansado de dormir mal. Então, provavelmente, tudo aquilo fazia mal para Zaqueu. Quando ele aprendeu a identificar, ele também quis o quê? Resolver. Uma vez que ele viu, não teve como desver, e ele ouviu falar que havia uma solução. Então, o que Zaqueu fez? Ele se desdobrou em chamar a atenção para essa solução, né? Para resolver o problema dele. Quando há virtude em você, né, o que é desvirtuoso, digamos assim, ele é abatido. Então eleva-se o seu valor. Então ali o valor de Zaqueu era outro. Zaqueu não estava preocupado no complexo, também não estava preocupado se a pessoa iria receber e agradecer ele de volta ou não. Ele simplesmente queria reparar o dano identificado, né? E isso é muito importante para a nossa vida num todo. Isso não é só questão de espiritualidade, de religiosidade. Não, isso é questão mesmo de você plantar para o seu próprio ciclo. É plantar para o seu próximo nível, é plantar para que você colha frutos sãos, não frutos ruins, para que você durma bem, para que você tenha a paz que só Jesus dá, né, que transcende a qualquer entendimento. E principalmente, não vou aqui falar de uma forma salvífica, né? Mas de uma forma de viver ainda na terra o amor de Deus. Se você tem esse entendimento, você passa a ser uma pessoa mais comprometida com você mesmo, né? Com a sua geração atual e com a geração que está para vir. Tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha entendido essa palavra, tá? Então, hoje nós falamos sobre identificar e corrigir. E como se posicionar? Como enfrentar aí essa galera igual Zaqueu? Como é que agora eu vou lá bater na porta de fulano, beltrano e o constrangimento? Gente, vai ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, fique com Deus, que você acompanhe essa sériezinha aqui de vídeos, que tomara que te ajude e que me ajude a evoluir para o meu próximo nível, tá bom? Deus abençoa, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!